Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo que fala sobre superar obstáculos. É uma série sobre liderança, onde nós estamos falando sobre superar obstáculos. Nós estamos baseados em João capítulo 16, 33, onde Jesus Cristo nos fala o seguinte: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E da mesma maneira que Jesus venceu o mundo, nós também podemos triunfar sobre toda e qualquer dificuldade. Também estamos baseados em Romanos 8, de 35 a 39, quando a Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vimos que os obstáculos são uma realidade incontornável. Por isso a Bíblia diz que somos entregues à morte todo dia. Vimos também que nenhum obstáculo jamais vai nos separar do amor de Deus, seja ele pessoal, seja ele externo, poderes, altura, profundidade, ou seja espiritual, nem anjos nem demônios, como está aqui no texto lindo de Romanos capítulo 8. E diante dos obstáculos, e não apesar deles, que somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Nós falamos um pouquinho sobre obstáculos pessoais, obstáculos emocionais, sobre a nossa autoimagem, né? E a intimidade com Deus como uma ferramenta extraordinária para que tenhamos um senso de autoimagem, um senso de valor, de dignidade, de honra com relação a nós mesmos, para que possamos vencer, triunfar sobre toda dificuldade. Falamos sobre obstáculos externos, né, que podem estar na nossa equipe de trabalho, falsos irmãos, cristãos sob a nossa liderança, oposição e críticas de outros cristãos. Falamos também sobre como ser um gestor de conflitos, como é que nós podemos resolver os conflitos, e sobre as 3 estratégias que podem facilitar na resolução dos conflitos. Falamos sobre os obstáculos na comunidade local e os obstáculos sociopolíticos. Então, só para destacar esses obstáculos da comunidade local, eu vou repeti-lo aqui, que é muito importante. No mundo de hoje, vocês sabem, a oposição e as críticas podem vir da comunidade onde a nossa liderança é exercida. E essa crítica, essa oposição, pode vir com vários graus de intensidade. Os líderes locais, os meios de comunicação podem ser hostis ao cristianismo ou opor-se a determinados métodos cristãos. É o que nós temos visto hoje na nossa sociedade pós-moderna, contrária à palavra de Deus, relativista, né? Nós temos visto a mídia, né, as lideranças governamentais, tudo se voltando contra o cristianismo, contra os bons princípios, contra os valores judaicos cristãos. Então, também enfrentaremos obstáculos na comunidade local, tanto a nível da tua cidade, da tua região, como a nível governamental, como a nível, né, estadual, federal. Isso acontece demais da conta, tá? O segundo tipo de obstáculo são os obstáculos sociopolíticos, ou seja, questões políticas podem sim afetar os cristãos, né? Como, por exemplo, a questão do aborto, a questão, né, daquela lei da homofobia, a proibição, né, meio que um cala-boca aos cristãos dizerem que o homossexualismo, do ponto de vista da Bíblia, é equivocado, é errado. Então é uma espécie de lei da mordaça. Quer dizer, o cristão não vai poder se posicionar contra essa questão. Então, questões políticas sim podem afetar os cristãos, especialmente quando as leis humanas ou as práticas culturais vão contra a moral e a ética cristã, a ética bíblica. Então, em algumas áreas do mundo, a existência também nós vemos de grupos anticristãos, como por exemplo na África, né, organizações terroristas terríveis contra os cristãos que entram nas aldeias, saem queimando, Talibã, nós vemos o Boko Haram. Então são
grupos anticristãos que perseguem os cristãos, que matam as pessoas, e até mesmo um governo hostil pode colocar a própria segurança dos cristãos em perigo, como nós vemos na Coreia do Norte, né? Os cristãos são perseguidos, são aprisionados, são mortos. Na China também nós vemos isso, perseguição aos cristãos, aos valores cristãos, à moral e à ética bíblica. Mas como é que nós podemos desenvolver estratégias para superar esses obstáculos? E é o que nós vamos começar a falar hoje. Primeiro, vamos falar sobre superando obstáculos externos. Nós precisamos entender que Deus ajuda a superar os obstáculos externos com 3 formas possíveis, como está representado nos exemplos abaixo, que nós vamos estar falando para você dos personagens bíblicos conhecidos. Primeiro, está lá em 1 Samuel, removendo o obstáculo do nosso caminho. Como, por exemplo, Deus removeu da realeza o rebelde Saul. Assim, Davi, o seu ungido de Deus, o novo líder de Israel, pôde liderar. Então, Deus, às vezes, para superar os obstáculos externos, Deus pega e remove o obstáculo do nosso caminho, como removeu Saul e colocou no seu lugar alguém melhor, um homem segundo o seu coração, tirou-o de trás das malhadas e colocou à frente do seu povo, como nós vemos em 1 Samuel. Também, segunda maneira de Deus, segunda forma possível de Deus lidar, né, nos ajudar a superar os obstáculos externos, é encontrando uma maneira de contornar o obstáculo. Ou seja, por exemplo, na Bíblia, os magos foram avisados em sonhos, está lá em Mateus 2,12, e evitaram o rei Herodes, protegendo assim o recém-nascido Jesus de ser vítima de um rei ímpio, né? Então, às vezes Deus tira o obstáculo, às vezes Deus faz com que a gente contorne, saia da rota do obstáculo e de alguma maneira, né, contorne esse obstáculo para que um bem maior seja efetuado, como foi os magos com relação a Jesus de Nazaré. E a terceira maneira, terceira forma possível como Deus nos ajuda a superar o obstáculo é usando o obstáculo como ponte de apoio. Por exemplo, na Bíblia, Deus ajudou José a superar os obstáculos que lhe foram impostos pelas ações de seus irmãos e usou esses obstáculos para dar-lhe uma posição de liderança que eventualmente, como diz a Bíblia, salvou toda a sua família, toda a nação de Israel. Nós vemos isso claramente lá em Gênesis 45, versículo 4. Ou seja, aquilo que aparentemente parecia ser do mal, horrível, horrendo, né? Deus usou toda aquela situação, aquele obstáculo, como um ponto de apoio para elevar a vida de José ao ponto de colocá-lo como governador de toda a terra do Egito. Ok? Então, 3 formas de superar obstáculos externos. Primeiro, Deus remove o obstáculo do nosso caminho. Segundo, encontrando uma maneira de contornar o obstáculo. E terceiro, Deus pode usar o obstáculo como um ponto de apoio para nos elevar a lugares mais altos, a posições maiores, segundo a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia. Outra coisa que nós vamos falar são sobre obstáculos espirituais. Embora, como nós falamos, enfrentemos obstáculos pessoais e externos de diferentes maneiras, nós não podemos negar a realidade de Satanás e seus demônios, que Satanás é a fonte de todos os obstáculos. E Jesus foi muito claro ao afirmar que o objetivo principal de Satanás é roubar, mentir e destruir o povo de Deus. Está lá em João 10:10. Por exemplo, num livro tremendo de Eugene Peterson, chamado Corra com os Cavalos, ele nos diz o seguinte, presta atenção: há uma guerra espiritual em progresso, uma grande batalha moral, a maldade e crueldade, infelicidade e doença, a superstição, a ignorância, brutalidade e dor. Deus está em contínua e enérgica batalha contra tudo isso. Não há terreno neutro no universo. Ou está no império das trevas, ou está no reino da luz. Cada metro quadrado do espaço é disputado. E ninguém vem à existência para ser um espectador. Então, o
que Eugene Peterson queria dizer com tudo isso? Quanto mais íntimos nos tornamos de Deus, mais intensamente vamos experimentar ataques do mal contra a nossa vida. O importante é nós entendermos que Deus entende o nosso inimigo e Ele nos proveu, Ele nos deu tudo aquilo que precisamos para combater o bom combate do mundo espiritual e sermos vitoriosos para a glória de Deus. Então, o que podemos concluir com tudo isso, com esse vídeo, esses 3 vídeos sobre superar obstáculos com relação à liderança cristã? Primeiro, os obstáculos são um fato normal na vida do líder. Não adianta você querer fugir deles, eles vão acontecer. Você vai ter que enfrentar obstáculos como um líder. Às vezes também os próprios líderes acabam criando esses impedimentos, esses embaraços, esses próprios obstáculos. A gente tem que fazer de tudo para que isso não aconteça. Outras vezes as pessoas são colocadas como obstáculos na nossa vida, tentando de alguma maneira nos afetar. E até mesmo Satanás tenta destruir a obra do reino de Deus, atacando a vida do líder. James Hudson Taylor, que fundou a missão para o interior da China, Hudson Taylor, um dos maiores missionários que já existiram nessa terra, ele fundou essa missão para o interior da China em 1865, foi um dos maiores missionários da história. Ele entendeu que a visão de Deus para a sua vida, no entanto, ele entendeu a visão de Deus para a sua vida. No entanto, queridos, ele experimentou muitos e muitos obstáculos pessoais, externos, pessoais e espirituais. Comentando sobre os desafios da vida missionária, ele declarou o seguinte, preste atenção: no começo é impossível, depois é difícil, por fim está feito. Ou seja, pelo poder do Espírito Santo que opera na sua vida, na minha vida, você tem acesso a todos os recursos de Deus. Recursos para que você possa superar qualquer obstáculo e, pela graça de Deus, ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe a superar os obstáculos da sua vida. Que Deus te levante como um líder segundo o coração de Deus. Que a graça de Deus te capacite a vencer os obstáculos pessoais, emocionais, os obstáculos externos e os obstáculos internos, como nós falamos. Que Deus te dê graça para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus vos abençoe, a graça de Deus venha sobre a tua vida e a paz do Senhor reine abundantemente no seu coração. Dê um joinha nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Deus seja contigo. Bendito seja o nome do Senhor.